Mano, eu quero falar uma coisa pra vocês hoje que aconteceu, tá? Que foi estranho, tá? É uma linha de raciocínio que eu fiquei o dia inteiro pensando aqui a situação e dizer que eu fiquei surpreso, tá? A forma como eu fui tratado numa situação aí, né? Primeiro que assim, ó, vamos contextualizar tudo, né? Tem esse rapaz aí que faz vídeo no YouTube, né? O Renan Sparrow. E aí ele costuma convidar o pessoal para participar de um negócio chamado Sparrow Cup, né? Uma iniciativa legal, não tem problema nenhum, né? Quem vai criticar, né? Alguém organizar um evento, inclusive assim, a comunidade gosta, né, de evento, tudo. Vou chamar de comunidade aqui, mas não sei não como é que funciona isso. E aí, pô, eu vi lá o vídeo do Renan Sparrow, falei, vou participar, né? É um negócio legal, né? Divertido, eu gosto de jogar Pokémon Pocket, vou participar, tudo mais. E foi minha primeira vez, né? Na, Na outra vez que eu fui era do tempo de Yu-Gi-Oh! Ainda. O meu notebook não aguentava, né? Muita coisa, aí ele não conseguiu manter o Discord e Yu-Gi-Oh! Então, né? Era outra situação, né? E aí tem duas plataformas. Uma é o Limitless. O Limitless é onde, segundo as regras lá da plataforma, você tem que colocar o seu baralho do Pokémon, né? E normalmente o campeonato é organizado por lá. E tem o Discord. O Discord é onde você busca as informações, né? Que muito das pessoas que me atendeu no suporte ou no chat lá, né? Do Pocket, fala assim que você tem que ler, né? Óbvio que você tem que ler, né? Mas tem gente que não lê. Tudo bem, né? Não é legal que você não leia, mas assim, se você não lê, pode ser que alguém te oriente, né? Lá no momento. É óbvio que você vai ter que aceitar as consequências disso, né? Então vamos lá, Discord. Cheguei no Discord, tá lá sobre o Sparrow Cup. Eu não sei se eu cliquei errado. Tô mostrando aqui que sou humilde, né? Não sei se cliquei errado, mas lá tava uma explicação do Sparrow Cup que era pago, né? Então isso até gerou um certo conflito lá. Mas eu tentei ler as regras, tudo, né? Ele explicou que tudo era pelo Limitless, né? A plataforma, tudo. E beleza. Então fiz meu deck, né? Então assim, ó. Eu entrei no Limitless. Eu coloquei o meu baralho lá. Então eu acessei a plataforma. Eu segui, eu li a orientação, né? E E aí, beleza, né? Deu o horário lá, sabia que o Sparrow Cup era às 2. Entrei um pouquinho antes, né? No Discord, vi lá umas conversas, né? E aí, exatamente 13h53, eu tava lá no chat falando assim, gente, eu não conheço nada da plataforma, tá? Do Limitless, eu não sei como é que faz. E eu sei que tem a regra lá dos 5 minutos, eu tinha lido, né? Assim, apesar das pessoas ter sido rude comigo e ter me acusado de não ler, eu havia lido, né? Então, beleza. Aí comecei a pedir ajuda, né? E aí tem um suporte lá, tinha um menino que o nick dele era Covid, né? Ou Corona, alguma coisa assim. Covid, Corona, não lembro direitinho. Que era supostamente pra ajudar, né? E aí, beleza. E aí começou uma coisa que eu nunca, assim, imaginei que ia passar, sabe? Porque assim, se você é novato numa coisa e existe um suporte pra quem é novato, e você tentou ler, você tentou se preparar o máximo possível para participar do jogo, né? Do campeonato. Mas você é novato, o que, que as pessoas têm que reconhecer? Que você é novato e que você precisa de uma ajuda. Só que assim, a forma como eu fui tratado lá, tanto pelos integrantes do grupo, tá? Os integrantes eu achei pior ainda, porque era cada argumento que você falava assim, não faz nenhum sentido os argumentos, sabe? Do tipo assim, eles justificam que a partir da sua ignorância, a culpa de todo desastre é seu, sabe? E aí isso não faz sentido com uma série de valores que eu esperava que o Renan tivesse e não me pareceu que ele tem, e nem as pessoas que, assim, ajudam ele, né? Eu não sei se a pessoa é remunerada. Porque, assim, a pessoa que tava no suporte lá, parece que ela não queria estar lá no suporte, tá? Eu não sei se ela paga pra isso, ou se é de iniciativa própria. Se for iniciativa própria, mas você não é muito afim, não é muito justificado, sabe? Você não tem que destratar as pessoas, né? Não justifica. Se você não quer fazer algo, eu acho que você não deveria fazer algo.
Mas tudo bem, vamos entender que esse menino aí é uma pessoa só pra. No campeonato que eu tava vendo as posições pra 200 pessoas, é muito, tá? E aí é muita coisa pra ele resolver, concordo. Mas assim, eu comecei lá a 1h53. Aí vamos aos pontos. Eu não sabia como fazer pra competir no Limitless. Eu li, mas mesmo assim, o momento do campeonato, o momento que você encontra seu adversário, é ali na hora. Não tem o que você ler antes. Não há uma explicação. O que eles explicam é assim, ó, tem a plataforma Limitless, você tem que saber usar a plataforma Limitless. O que já é chato, lá na explicação das regras do Sparrow Cup. O que lá na hora do chat apareceu como uma situação diferente. Apareceu como o seguinte: ó, lê aqui o tutorial, entendeu? Mas beleza, então vamos lá. A partir da minha ignorância, eu chego um pouco antes e solicito ajuda para participar das partidas. O que acontece? Eu fui ignorado. Eu tenho como provar. Se eles derem acesso para você no Discord, tem como você ver, tá? Eu fui ignorado. E a partir de eu ser ignorado, eu percebendo que o tempo estava passando, eu cada vez entrei mais em desespero. E você desesperado, né? Você começa tipo, entrar num estado de comportamento diferente. Você não mantém calma, porque você quer participar da coisa. Se você não quisesse, tá bom, não tem problema. E nessa situação eu tava com um amigo meu também, que me viu lá reclamar no chat, viu que eu fui destratado. Então assim, a partir do ponto de vista dele também, que era um novato, ele percebeu que eu fui destratado e aí ele não quis tirar as dúvidas dele, entendeu? Então assim, tem essa percepção do meu amigo. É pouca pessoa? É pouca. Mas eu e ele somos novatos. Então a gente tá chegando num lugar que é pra ter um suporte pra um novato e a gente é meio que assim, humilhado, tá? Não é vexame não, humilhado mesmo. Pelos integrantes lá e pela pessoa responsável por dar o suporte. E aí que começa as minhas críticas, tá? Primeiro que é o seguinte. Ninguém deve achar que uma pessoa novata tem que saber. Mesmo que ela passe um tutorial, tá? Eu acho erradíssimo isso, tá? Só porque eu te dou um livro de engenharia, eu não acho que você vai construir um prédio. Depois que você lê um livro de engenharia. Sabe? A gente tem que reconhecer que as pessoas são ignorantes e precisam de ajuda. E a pessoa tá pedindo ajuda. E às vezes ela se humilha, sabe? E você se humilhar e a pessoa debochar no momento que você tá se humilhando, eu acho que é degradante, tá? Eu vou usar essa palavra. É degradante do ser humano. E beleza. E aí, o que acontece? Depois que aconteceu essa situação, né? A pessoa responsável por dar o suporte deve ter retratado pro Renan Sparrow o que aconteceu, mas ele retrata do ponto de vista dele. E aí, quando eu vou no chat insatisfeito do ao vivo, o Renan Sparrow, ele começa a proferir um monte de conclusões, sem ver os dois lados, do qual ele fala, você que estava causando picuinha, não sei o quê. Eu não sei o que aconteceu com essa parte da live, parece que ele cancelou e começou a live de novo. Não sei se foi por problema técnico ou por conta disso que ele falou. Só que assim, uma atitude do Renan que eu não esperava. Porque como que o Renan se coloca no YouTube diante das situações que são ruins? Ele se coloca como um crítico que quer ser ouvido e quer ser respeitado como a pessoa que faz a crítica. Então, quando aconteceu os problemas com a Konami, e ele mandava e-mails lá de suporte, e os e-mails, né? A todo momento ele faz um vídeo provando que ele foi maltratado pela outra parte, que foi um descaso. A gente, como espectador, a partir do ponto de vista dele, pensa o quê? Pô, de fato, né? O Renan não tem que saber nada, ele não tem que concluir nada, ele faz o trabalho dele, ele não sabe como que a Konami pensa, e através desse suporte entre ele e a Konami, através do e-mail, uma outra pessoa que tá lá, ele vai se organizar, se orientar. Então tem diversas situações que ele é desrespeitado pela Konami, mas principalmente por essa pessoa que ele manda e-mail e que distrata ele, que maltrata ele. E quando ele faz um vídeo criticando esse tratamento que ele recebeu, você que tá aqui como espectador dele, você fala, pô, de fato, né? Não é assim que deve se tratar uma pessoa. Mas hoje eu percebi que eu fui muito maltratado, cara. Sabe? E chega a ser humilhante. Tem coisas assim, ó. Eu sei que eu li, tá?
Eu sei que na hora lá eu tentei participar e eu sei que eu tenho uma ignorância. Isso é um ponto. A partir dessas situações minhas, você não tem que ficar ouvindo coisas que diz respeito a você. Ainda mais você buscando suporte. Você tem que ter um suporte. E aí, que a pessoa que foi me dar o suporte, em dado momento da conversa, que foi hoje bem perto da noite, tá? Ele chegou assim, exausto, né? De ouvir minha reclamação e falou: tá, mas aonde que foi que eu não te ajudei? Aí eu falei: nesse ponto aqui. Nesse ponto. Que eu pedi um pouco antes. Aí ele falou assim: ah, mas você não pediu antes. Mas como que você vai pedir pra alguém te ajudar a fazer uma batalha contra o seu oponente em um momento que a plataforma nem tá disponibilizando isso? Porque acontece na hora, quando dá 2 horas em ponto, aí aparece os botões, né? E as telas para você clicar. Então eu cheguei uns 7 minutos antes e ele me acusou de não ter pedido ajuda antes. Mas como que você vai pedir ajuda antes de um negócio que dá para perceber que ele não quer explicar ali na hora, sabe? Por exemplo, eu não sabia que no top 32 você tinha que transmitir. Só que ele já deixou claro que precisa transmitir. Só que quando você fala assim, pô, como é que transmite, né? Surgiu essa preocupação na hora. Aí ele fala, não se preocupe com isso agora, não é o momento de se preocupar com isso. É uma orientação. E lá, na dinâmica da conversa, eu vi, por exemplo, pessoas falando, ô amigo, eu também tô perdido aqui, mas vamos na fé de Deus e... E tipo assim, quando chegar o momento, vão orientar. Então você vê que muitas pessoas são novas e você vê que elas não estavam recebendo suporte suficiente. Vamos pensar o seguinte, vamos elencar os motivos. Um motivo para isso, tá? Poucas pessoas. Tudo bem, é um problema, certo? Outra situação que a gente pode elencar é, na verdade não são poucas pessoas, mas o suporte não é capaz de ajudar no X momento. Beleza. Só que você vê que a pessoa estava pedindo, estava procurando suporte. E é óbvio, cara, você é um ser humano. Você vai reagir conforme a situação que você está vivendo. Agora eu estou mais tranquilo. Eu fiz outras coisas aqui, eu parei para refletir. Mas na hora, eu queria participar. E eu sou uma pessoa nova. E a pessoa nova vai receber desse jeito. Então assim, ó. O que foi muito decepcionante? Primeiro, a forma como o Renan... Como chegou essa informação pro Renan e a forma como ele apurou, ele não quis ouvir o outro lado. O que, assim, você que é novato em Sparrow Cup, saiba de uma coisa. Eles sabem que não tem suporte, tá? Eles sabem. Qual é a prova que eles sabem que não tem suporte? O seguinte argumento colocado no chat por diversas pessoas. Eu, quando cheguei aqui, não tive ajuda, tive que me virar. E não é diferente com você e vai acontecer outras pessoas que não vai ter esse suporte também. Então, assim, do tipo, eu fiz errado, outras pessoas vão fazer errado também. Ou seja, hoje o Renan estava questionando, por que Pokémon Pocket você não coloca o modo espectador? Mas se o Renan exige isso, ele tem que fazer isso na plataforma dele. Sabendo que é um erro recorrente, o que ele vai fazer no próximo Sparrow Cup? Gente, identifiquei um erro aqui, vamos melhorar. Mas o que tá parecendo que é a postura da Sparrow Cup pelos comentários que eu li lá? É que assim, é um mundo sem lei mesmo, é um mundo perdido, sem orientação, e cada um por si, irmão. Entendeu? Então, isso é um ponto. E conversando com meu amigo, ele viu eu reclamar. Ele pediu ajuda? Não. Ele aceitou perder uma partida. Ele acabou não perdendo porque o oponente desistiu, né? Deu drop. Mas ele aceitou perder uma partida para não ter que perguntar. Não tem algo de errado nisso? Então tá bom, vamos lá. E aí eles começaram a me crucificar lá. Ó, é que você é arrogante. Aí eles começam as ofensas pessoais, né? Eu não vou dizer que eu não ofendi pessoalmente também. Mas assim, eles... Toda vez que eu coloco uma situação que eu tô precisando de ajuda, eles me xingam. Então, você é arrogante, você acha que você é o centro do mundo, você acha que não sei o quê. Gente, se uma pessoa é novata, ela pede ajuda. Se a pessoa não fosse novata, ela não pediria ajuda. Entendeu? Pede ajuda quem não sabe. Quem sabe pede ajuda. Não faz sentido isso. Então é isso. Não, e a verdade é assim, ó. Aí vai vendo como vai prosseguindo. E aí teve esse moleque aí. Eles não colocaram nada assim de apaziguar, tá? Do tipo assim, ó. Como você chegou atrasado,
mas eu vi que foi por um desconhecimento seu, vou dar uma vitória pro menino e você vai jogar por uma partida contra ele. Se ele ganhar a segunda, você perdeu, tá bom? Como você é novato, para as coisas não ficar tão ruim pro cara que já é experiente, vamos tentar dar uma equilibrada aqui, tentando ser justo pros dois. Não, nenhum momento teve essa proposta. O menino no chat viu que eu tava esperando e ficou tirando onda, do tipo, você que é meu oponente? Aí eu falei, sou. Ele, tá bom, tô esperando lá também. Eu tô esperando também. Então o que deu a entender pra mim? Que ele também tava com dificuldade. Que nada. Tipo assim, ele perguntou meu nick, viu que eu tava me fudendo, deixa se fuder aí. E tá no chat lá, tá ligado? Que tipo, foda-se você aí. É bom até pra mim. Tudo bem a postura dele ser essa, mas a postura de quem é responsável por dar o suporte ser essa? Então, assim, foi uma experiência horrível, cara. E diversas vezes eu fiquei reclamando o dia inteiro mesmo. Porque, assim, se você aceita uma injustiça, essa injustiça vai continuar se repetindo. Entendeu? E aí eu fui destratado lá, mano. Destratado. Sabe? Teve todo tipo de conversa lá. Você não sei o que lá, você tá reclamando ainda. Sabe? Tipo assim, todo mundo que tinha a oportunidade de xingar, xingava, velho. Imagina, mano. Essa comunidade, tá? Que é pra receber os novatos, é ela que destrata as pessoas novas. Sabe? Então a pergunta pra mim fica pro seguinte, fica pro Renan Sparrow. Não fica pra essas pessoas. Porque elas eu consegui ver muito bem quem são elas lá. Sabe? Quando eu joguei o Pokémon na Meruru, teve um menino do Instagram que foi lá jogar comigo. Se eu fosse esse tipo cretino de pessoa que eles são, esse menino do Instagram que falou assim, eu tô um tempão sem jogar, Felipe. Eu ia só ler a carta aí, ver as regras, né? Eu ia só botar no rabo dele. Foda-se. Mas o que eu fiz? Quando eu fazia minha jogada, eu explicava, sabe? Eu não sei quem é esse menino, mas se ele tiver a oportunidade de ver esse vídeo, ele vai reconhecer. Que lá no dia, eu joguei de forma mais honesta com ele possível. Eu fui bem recebido pelo pessoal na Meruru lá. Muito bem recebido. As pessoas eram solícitas, sabe? Pessoalmente, as pessoas foram super agradáveis. Não sei se são as mesmas que jogam Pocket. Não sei se são as mesmas lá no canal do Renan. Mas pessoalmente, cara, eu fui muito bem recebido. Então eu falei, essa comunidade do Pokémon é diferente. Porque a comunidade do Yu-Gi-Oh! No começo eu fui meio que bem recebido, mas ela é um pouco mais diferente, sabe? São mais. Tem uma certa mais vaidade. Mas assim, do Pokémon não, sempre fui muito bem recebido. E aí eu fiquei espantado com o que aconteceu hoje. Tipo assim, todo o meu discurso ele parece vitimista. Mas pensa o seguinte, mano. Pensa que fosse um moleque de 12 anos. Certo? Normalmente a garotada de 12 anos manja. Mas o Limitless, ele é um pouco mais difícil que o normal. Aí ele vai pedir suporte. Aí o cara fala, não, beleza, toma aqui um tutorial. Mano, custa nada o cara falar, gente, tem essa tela e essa tela. Ele printar uma vez lá. Põe uma setinha e falar, esse botão, é aqui que você tem que clicar. Sabe? O próprio dashboard, mano, que ele falou lá o nome, tipo assim, ele falava um nome do tipo assim, se você não sabe, o problema é seu. Clica no dashboard, não sei o que, sabe? E não falava onde. Eu achando que era o dashboard do Discord, cara. Procurando lá o canal, dashboard de tudo. Então assim, a mensagem fica pro Renan assim. O Renan, ele é bastante exigente com as empresas que ele trabalha, tá? Ele critica bastante. Eu vejo isso como um ponto positivo, porque a empresa tem que melhorar. E o Pocket é cheio de problemas. Eu sinto que ele poderia olhar pro Yu-Gi-Oh! E já copiar um monte de coisas lá, mano. Sabe? As, igual a parte de troca de carta Pokémon é uma coisa nova. Ele poderia errar. Mas o deck builder, o modo espectador, até um próprio torneio ele poderia organizar pelo próprio Pocket mesmo, né? Pra ninguém ter que ir no Limitless. Hoje eles melhoraram um pouco a coisa de deck, mas o deck builder é horrível. Compartilhar deck é horrível, sabe? Você tem que tirar print. Hoje eles colocaram a opção de pôr na tela o deck todo pra você tirar print. Por que não coloca compartilhar, sabe? Tipo assim, ele é ruim. E o Renan faz críticas. E o Renan, quando ele faz críticas, ele espera ser recebido por essas empresas de forma humana. Só que as coisas que o Renan tá organizando, essa Sparrow Cup aí especificamente, deu pra ver que é um foda-se, que é desorganizado. Ele tá nem aí pra essa porra.
E tipo, eu via argumentos assim: nossa, você tá reclamando, mas nem é pago. Mas, gente, quer dizer que você tem que pagar pra ter um negócio legal? Sabe? Então não faz, velho. Já que você não tem compromisso nenhum, não faz. Eu não faço campeonato. Por quê? Porque eu não sei fazer campeonato, sabe? E a empresa tava patrocinando. Então eu acho que o Renan aceitou lá, sabe? Só que o que fica? Pra mim, assim, ó. A partir de hoje, eu não vou seguir mais o Renan, não vou ver vídeo dele. Sou só eu? Não tem problema. Vai ter mais novatos que talvez passem por isso. Eu já tô antecipando como é a situação. É assim, você vai ser recebido dessa forma. Não vão ter o suporte. Eles sabem que não tem o suporte, que eles falam que todo mundo que começa lá já erra de primeira e depois por ter errado aprende. Mas por que o Renan não busca uma evolução na coisa? Então assim, e outra coisa, meu, o pessoal lá é cheio de chacota, cheio de ficar te chamando de coisas. Eles vê você sofrendo, eles não te ajudam, eles tiram onda mesmo. E eles ficam te culpando pelas coisas que deveriam estar corretas lá na plataforma. Então, assim, foi uma experiência horrível. E teve um menino que falou assim: ó, eu comecei, eu perdi a primeira partida, tá vendo? Então, tipo assim, muita gente perde a primeira partida. E eu tô feliz. Tudo bem, sabe? Mas assim, negar que o suporte foi ruim, negar que eles não organizam de uma forma que as pessoas consigam participar, principalmente as novatas, os novatos. E ainda, o Renan Sparrow ouvir só um lado da conversa são coisas que são problemáticas. Eu aceito meus erros? Beleza. Eu aceito que algumas coisas o pessoal me xingou lá? Tem que ver. Do que me xingaram? Me xingaram de arrogante, cara. Tá ligado? Falaram assim que eu acho que o centro do mundo sou eu. Não, as pessoas que sofreram lá, sofreram caladas. Entendeu? E eu acho injusto. É injusto. Se você é um novato numa coisa e você procura um suporte e você não tem, isso não é injusto? Eu acho injusto. É isso. E eu não fico calado, sabe? Mas as pessoas que sofrem injustiça aí ficam caladas. O Renan, quando sofreu injustiça da Konami, ficou calado? Não. Ele não recebeu um monte de reclamação nos comentários dele? Falando, ah, não sei o que, você é ingrato, você recebe as coisas da Konami. Eu lembro de comentar lá e falar, cara, ele tem que fazer essas críticas, porque é o que tá acontecendo. Só que eu tomei o mesmo hate que ele, sabe? Mas eu não sou Renan Sparrow, nem quero ser. Eu só quero ser um jogador de cartinhas, tirar um lazer, participar de um campeonato. E eu quero, quando as pessoas conheçam que eu sou novato numa coisa, que elas me recebam de uma forma que eu possa participar. Então, assim, a comunidade do Renan Sparrow é extremamente tóxica, tá? As pessoas envolvidas nesse campeonato. E aí o Renan pode fazer igual o menino lá, que ele ficava escrevendo. Ignora, deixa esse cara falar aí, ó. Ignora. Mas em nenhum momento ele reconheceu que ele não deu um bom suporte. Só que teve um momento que eu percebi que ele não deu um bom suporte. Foi quando ele perguntou pra mim assim: "E o que foi que eu não te ajudei?" Quando eu pontuei lá que eu tinha perguntado que eu era novato, aí ele percebeu que ele não respondeu as minhas perguntas. E aí sabe o que ele fez? Desconversou. E esse menino aí, o Henry, que foi beneficiado, ele. Primeiro que eu tiro a conclusão pela forma como ele interagiu comigo, né? De saber que eu era o concorrente dele e falar, ô meu, vai lá na plataforma, não sei o quê. Não. Ele ficou debochando lá. Depois ele se justificou por ter perdido uma partida que ele não participou. Mas ele não é uma pessoa experiente? É diferente. Uma pessoa que não é experiente, ela não erra por querer. Ela não sabe como funciona. Ele sabia como funciona. Não dá pra colocar em pé de igualdade. E terceiro, pelo seguinte: eu cheguei a pedir pro meu amigo montar o deck igual dele. Joguei uma partida. Realmente o deck dele tava muito bom, eu perdi. E tudo bem. Poderia não ter mudado o resultado, tá? Ele poderia ter chegado na semi, ter ganhado tranquilo, tá? Mérito dele, ele é um bom jogador. Só que é o seguinte: eu me senti muito injustiçado. E cara, se essa comunidade é assim, que acha que é comum ser injusto, eu não quero fazer parte dela. Então fica aí. Fica o Sparrow Cup. Vocês que for novatos, vocês vão se fuder bastante para participar. E eu deixo de ser uma pessoa que
Acho que o Renan Sparrow é uma pessoa de valor, né? Que fica criticando as empresas em defesa da gente. Acho que não, mas, sabe? Tudo pra ele é tratado como um negócio. Ele só usa as pessoas como meio pro progresso dele. E as plataformas que ele faz têm mais defeitos do que as empresas que ele critica. Bem pior. Tá bom? E tá tudo lá, as conversas, tem o print também. Eu tô há 2 dias tentando participar disso aí. E realmente não tem suporte. Quem for participar, já se prepara, tá? Pra ser xingado de arrogante, pra ser acusado de não ler as regras e de ser culpado por ser ignorante, tá bom? E parabéns. Eu não sigo mais o canal do Renan, deixei de seguir, não vou ver mais vídeo. Pra ele faz diferença? Não faz. Tudo que patrocinar ele eu não compro. Então, por exemplo, se tiver a Epic Games patrocinando ele, eu não compro na Epic, vou na Meruru. Se a Meruru participar, começar a fazer, eu não compro. Tudo bem, meu dinheiro não faz falta. Tem muitas pessoas aí no mundo. E também não participo de campeonato mais do Sparrow Cup, sabe? Pra mim não faz questão. Inclusive até me ajudou assim a repensar como eu jogo Pocket. De repente até deixar pra lá. Mas foi extremamente desrespeitoso, tá? Essa experiência. E outras pessoas vão passar por isso. Porque lá eles acham que estão certo tratar as pessoas assim, tá? Então provavelmente muitos outros novatos vão ser expulsos do canal do Renan. E é isso. Seja membro do canal dele, financie, tá bom? Para ele usar você como meio para ele poder ganhar dinheiro, tá bom? E ajuda ele a enriquecer. E se você não for o tipo de pessoa que já sabe das coisas, você é um arrogante, sabe? Que fica fazendo picuinha e que depois se você for fazer vídeo no YouTube, vão lá te atacar, tá bom? Porque você fala assim, ó, fui maltratado. Tá bom, a culpa é sua, você merece ser maltratado, tá bom? Participe dessa comunidade maravilhosa.